Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Vamos estar juntinhos aqui para a gente poder aprender um pouquinho mais. Hoje eu vou estar com vocês ministrando a aula de Química, tá? Vamos dar continuidade às nossas aulas passadas. A gente vai ver um pouquinho falando sobre a concentração comum. A gente já trabalhou concentração comum, mas eu trouxe umas questões para a gente poder relembrar. E em seguida a gente vai falar um pouco sobre concentração molar e algumas questões para a gente poder aprender isso aí, tá bom? Então, a gente vai se encontrar a partir de hoje através dessas videoaulas, mas qualquer dúvida que vocês tiverem aí, pode mandar um e-mail para mim, dizendo qual é a dúvida, que eu vou tentar tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Mas nesse momento, a gente vai lá para a nossa aula de hoje, a gente vai entender um pouquinho sobre essas concentrações dessas soluções. Então, para a gente poder entender, a gente vai relembrar. O que é uma concentração? Concentração é o termo que a gente utiliza para fazer uma relação entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente em uma solução. Como a gente já sabe, solução, ela tem soluto e tem o solvente, né? Então, solução ela também é conhecida como misturas homogêneas. Ela tem a presença de soluto em uma menor quantidade e de solvente em uma maior quantidade. Para a gente calcular essas concentrações, a gente tem algumas maneiras. A gente vai ver aqui através de concentração comum, molaridade, título e fração molar, tá bom? Para a gente poder iniciar, a gente vai então entender, relembrar, na verdade, né, gente? A gente vai relembrar um pouquinho sobre concentração comum. Concentração comum, como você já deve estar em mente aí, relembrando, é o cálculo de a relação entre a massa do soluto e também é a relação entre o quê? Essa massa com o volume da solução. Ou seja, professora, o que é isso? Concentração comum, ela é representada pela letra C, que é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Geralmente, a gente utiliza as unidades de gramas por litro, tá? Então, a massa, ela vai ser em gramas e o volume em litros. Então, para a gente poder ver como é que acontece isso na prática, eu trouxe alguns exemplos para a gente aqui. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha, que é o nosso NaCl, em 500 ml de uma solução aquosa, qual a concentração do sal nessa solução? Primeira coisa que a gente faz quando a gente lê um problema, tá? A gente tem que ler, se a gente não entendeu, a gente vai reler novamente e vai marcando os dados que tem um problema. Então, vamos lá. Se dissolvermos 20 gramas de sal de cozinha em 500 ml de solução aquosa, qual a concentração do sal nessa solução? Então, a gente já viu que para a gente calcular a concentração comum, a gente utiliza o quê? Concentração comum é igual a massa sobre volume. Só que a massa em gramas. Então, esse 20 aqui representa para a gente o quê? A massa, tá? Então, ele representa para a gente a massa e aqui representa o volume. Então, vamos jogar assim na forma. Massa, 20 gramas, volume, 500 ml. Professora, por que 0,5? Porque a fórmula diz que é gramas por litros. Então, se o problema trouxe em ml, o que você vai fazer? Você vai relembrar ali na sua casa, onde você estiver agora, 1 litro possui quantos ml? 1000 ml. E se eu tenho 500 ml, corresponde a quantos litros? Aí você vai fazer essa relação. Então, você vai pegar e dividir 500 por 1000. Então, 500 por 1000 dá 0,5 litros. Nesse momento, a gente pega e joga na forma. Concentração é igual a massa dividido por volume. 20 dividido por 0,5, que é a concentração dessa solução, na quantidade de 20 gramas de sal dissolvido, a gente tem uma concentração de 40 gramas por litro. Em cada litro tem o quê? 40 gramas. Tranquilo? Então, segundo exemplo. Qual a concentração comum em gramas por litro de uma solução de 3 litros? Gente, observe. Ele quer que você ache novamente a concentração em gramas por litro, tá? Ele deu o volume da solução, 3 litros, e ele deu também a quantidade de sal, do cloreto de sal que vai ser dissolvido nessa solução, tá bom? Então, a gente tem aqui 60 gramas e 3 litros. A gente vai fazer o quê? A gente vai, então, jogar nessa forma. Concentração é igual a massa sobre volume. Concentração é igual a 60 gramas dividido por 3 litros. Professora, mas ela não dividiu por 1000.
Não precisa dividir por 1000, gente. Observe, 3 litros, ele já está na unidade que a fórmula pede, gramas por litro, tá bom? A gente só divide se tivesse em ml, mas como está em litros, a gente não precisa mexer na unidade. Então, 60 dividido por 3, 20 gramas por litro. Outro exemplo. Vamos lá. Então, esse terceiro exemplo aí. São dissolvidos 8 gramas de sacarose em água suficiente para 500 ml de solução. Qual a concentração comum dessa solução? Observe, gente. A gente tem 8 gramas de sacarose em um volume de 500 ml de solução. Quem é o nosso soluto? Sacarose. Quem é o nosso solvente? A água, tá? Então, a gente tem aqui a sacarose, a massa desse soluto, 8 gramas. O volume é 500 ml, mas lembra, a gente não utiliza em ml, então a gente vai ter que dividir por 1000 e a gente vai utilizar em litros. Tranquilo, gente? Qualquer coisa vocês me acionam lá no e-mail, tá? Então, a gente vai jogar na fórmula. Concentração é igual a massa sobre volume. Concentração é igual a 8 gramas, dividido pelo volume 0,5 litros. Concentração vai ser igual a 8 dividido por 0,5, 16 gramas por litro. Então, essa é a concentração dessa solução aqui que nós estamos trabalhando, tá bom? Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre concentração molar também. Lembrando que a gente começou a falar, trabalhamos as fórmulas, alguns exemplos, mas eu trouxe para vocês também exemplos para a gente poder caminhar aí com esses cálculos das concentrações das soluções, tá bom? Então, concentração molar ou molaridade é a quantidade de soluto em mol dissolvido no volume de solução em litro. Então, a gente tem aqui, molaridade é igual ao número de mols sobre volume. Observe que a gente tem duas formas. A gente tem essa e temos essa fórmula aqui. Se você observar, aqui a gente tem a fórmula para calcular o número de mols. Quando a gente acha o número de mols, a gente joga aqui, tendo o volume, achamos a concentração molar. Mas a gente pode também usar essa fórmula, tá? Eu vou pegar apenas essa parte aqui, ó, e vou substituir no número de mols. Olha aqui para vocês entenderem. Massa molecular, ou perdão, concentração molecular, molaridade ou concentração molar. A gente tem aqui massa sobre massa molar sobre o volume. Rearranjando essa fórmula, a gente apenas tem uma fórmula que é o cálculo da concentração molar, onde a gente tem massa dividido por massa molecular vezes o volume. Com isso, a gente aprende o quê? A calcular, fazer o cálculo da concentração molar. Lembrando que volume vai ser em litro e a concentração molar, não é? É em mols por litros, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Qual a concentração molar de uma solução com 250 ml com 26,8 gramas de cloreto de cálcio dissolvidos? Ele quer que você ache a concentração molar, tá? Então, para isso, a gente precisa calcular quem, gente? A massa molecular, a massa total dessa molécula. Então, tá lá. Aqui na questão, ela não deu pra gente a massa do cálcio, nem a massa atômica do cloro. A gente consulta na tabela periódica, eu consultei aqui para vocês, tá? Cálcio é igual a 40,1 e cloro 35,5. Consultamos na tabela periódica esses valores, a gente vai achar a massa molecular para essa fórmula. Então, massa molecular é igual. Eu tenho quantos cálcios aqui na fórmula? 1. Então, 1 vezes 40,1 é igual a 40,1. Cl2. Eu tenho quantos de cloro? 2. Então, vai ser 2 vezes o valor dessa massa atômica de um cloro, 35,5, que dá 71,0, tá? Vou pegar agora e somar esses dois valores. Então, eu obtenho, assim, a massa molecular do cloreto de cálcio. Obtendo a massa molecular do cloreto de cálcio, o que eu vou fazer? Eu simplesmente vou jogar na fórmula, tá? Eu vou jogar na fórmula que a gente tem, que é concentração molar é igual a massa dividido por massa molecular vezes o volume. Então, concentração molar, a massa já tem? Tenho. Isso daqui, 26,8 gramas. A massa molecular eu tenho? Tenho sim, 111,1.
vezes o volume, que é o quê? 250 ml. Eu vou dividir para poder achar em litros, que vai dar o quê? 0,25 litros. Vou multiplicar esses dois e depois eu vou dividir 26,8 dividido por 27,75, 775, que vai dar a concentração molar de 0,964 mols por litro. Esse valor é o valor da concentração dessa solução aqui, a concentração molar, tá bom? Vamos para outro exemplo. Tá aqui. São dissolvidos 19,6 gramas de ácido sulfúrico em água, suficiente para preparar 800 ml da solução. Qual a molaridade dessa solução, tá? E aí ele obteve os dados pra gente, ó que legal, ele colocou os dados pra gente dessa vez. Os dados a gente não precisa nem consultar na tabela periódica, mas tá aí. Hidrogênio, enxofre e oxigênio, tá bom? Então a questão já colocou pra gente aí esses dados. Então, o que a gente faz? A gente vai calcular, lembrando aqui, ó, primeiro a gente calcula a massa atômica dessa fórmula que ele deu pra gente. Cadê? Do ácido sulfúrico, tá? Então, o ácido sulfúrico, calculando a massa do ácido sulfúrico, com todos os dados que tem aqui, a gente obtém 98 gramas por mol. A massa, ele já deu 19,6 gramas, e a gente só faz o quê? Substituir na fórmula, tá certo? Então, molaridade é igual a massa, 19,6, massa molecular, 98, volume, 0,8. Por quê? Porque está em ml, eu vou dividir por 1000, aí eu vou obter em litros. Calculando esse valor, essa conta, eu multiplico esses dois valores, depois eu vou dividir, eu vou obter uma massa molecular de 0,25 mol por litro. Tranquilo? Olha, observe esse exemplo. Temos 400 ml de uma solução de 0,15 mol por litro de hidróxido de sódio. Ele pede para você determinar a massa do hidróxido de sódio nessa solução. Quanto é que de hidróxido de sódio foi utilizado nessa solução aqui para ser dissolvido, ter essa concentração? Então, vamos lá. Primeiro passo é o quê? A gente tem que fazer a massa molecular do hidróxido de sódio. Então, a questão ela não deu para a gente os valores da massa atômica do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Mas a gente vai na tabela e consulta. Então, já consultei para vocês, ó. O sódio, a massa de um sódio é 23. Então, eu tenho apenas um sódio, então vai ser 1 vezes 23. 23. Oxigênio, 16. Então, vai ser 1, tá aqui, né? 1 vezes 16, 16. Hidrogênio, tá aqui, é 1. Só que a massa atômica de hidrogênio também é 1. Então, 1 vezes 1, 1. Somando todos os valores, a gente tem uma massa molecular do hidróxido de sódio de 40 gramas. Tendo esse valor, a gente joga na fórmula, gente. É muito tranquilo. Então, molaridade é igual a massa, né? Sobre massa molar, vezes o volume, tá? Aqui é o MM, tá, gente? Por favor, aqui é o MM. Foi M minúsculo, mas é o que, professora? É M, tá? Eita, tô aprendendo, gente. Mas é assim mesmo. Então, tá. A molaridade a gente já tem, 0,15. A massa a gente também já tem. Cadê ela? Ah, não tem não. Então, é ela que a gente vai descobrir. Aí, depois tem o quê? A massa molecular, que a gente calculou aqui, 40 gramas. E o volume, que era 400 ml. A gente então dividir por 1000, 0,4 litros. Então, temos aqui. Aí, a gente faz minha regrinha de 3, esse vezes esse, esse vezes esse. A gente tem, então, a massa de 2,4 gramas, tá bom? Então, qualquer dúvida, manda lá no e-mail que eu tenho que tirar para vocês. Mas é tranquilo, você vai fazer o quê, professora? Você vai pegar, ó, esse vezes esse, dá 1. 0,15 vezes 40 e vezes 0,4 vai dar quanto? 2,4 gramas, tá? Então, é só isso aí. Último exemplo de hoje, uma solução de alvejante preparada dissolvendo 521,5 gramas de hipoclorito de sódio. Tá aqui a fórmula. Em água suficiente para preparar 10 litros de solução. Ele pergunta, qual é a concentração em mol por litro? Então, é a concentração molar que ele está pedindo. Se fosse em gramas por litro, a gente pensaria, é a concentração comum. Não, mas ele está pedindo em mol por litro, então é a concentração molar da solução. Então, ele também já deu o dado, ó, dado da massa molecular
dessa fórmula, ele deu o quê? 74,5 gramas por mol. Então, a gente não vai precisar na tabela periódica saber calcular, né, ver as massas atômicas de cada elemento e calcular e somar. A gente não vai precisar fazer aquela parte, porque ele já deu para a gente somar. Isso é muito bom, legal. Então, a fórmula de concentração molar, a gente já sabe, é a massa sobre a massa molecular vezes o volume. O que a gente vai fazer? Substituir, gente, só substituir. Então, concentração molar é igual massa, 521,5, dividido por qual a concentração molar? Concentração o quê, gente? Massa molar. 74,5. Então, a gente coloca 74,5 vezes o volume, 10 litros. Não precisa transformar, já está em 10 litros aí. Então, eu vou pegar, multiplicar, depois eu vou, em seguida, eu vou dividir por esse daqui. 521,5 dividido pelo valor que vocês obtêm na multiplicação desse daqui. Então, a concentração molar é o quê? 0,70 mol por litro. Então, tá aí, gente. Eu quero deixar para vocês aí nossa aula de hoje, concentração comum e concentração molar. Então, qualquer dúvida, vocês podem acionar para mim lá no e-mail, tá? Lembrando que eu estou lá disponível para tirar as dúvidas de vocês, não se preocupe. Na próxima aula a gente vai ver mais algumas questões também, tá? Então, tá aí. Pega essas questões que eu fiz com vocês aqui, copia no caderno, porque quando a gente voltar, eu vou estar olhando o caderno de vocês, tá? Para a gente ver as atividades. Não esquece também de colocar data, gente. Todas as atividades que a gente fizer aqui nas aulas, coloca as datas, tá bom? Porque eu vou estar acompanhando com vocês as datas. Então, até a próxima aula. E tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Muito bom. Tchau, tchau.